Samantha Josephson, também conhecida como Sam, nasceu em 1998, na cidade de Princeton, no estado de Nova Jersey, Estados Unidos. Ela era filha de Seymour e Mercy Josephson. O casal tinha, além de Samantha, mais uma filha chamada Sydney. É dito que a jovem teve uma infância e adolescência normal. De acordo com pessoas próximas, ela era uma menina alegre, gentil e educada. Após terminar o ensino médio, Samantha ingressou na Universidade da Carolina do Sul para cursar Ciências Políticas. Na universidade, Samantha fez muitos amigos e também foi lá no ano de 2017 que ela conheceu Greg Corbishley, um estudante de marketing com quem ela iniciou um relacionamento. Ela também era membro da fraternidade Alpha Gamma Delta, uma fraternidade feminina que promove diversos trabalhos sociais. Samantha tinha planos de se formar em 2019 e depois frequentar a escola de Direito da Universidade de Drexel. Ela havia ganhado uma bolsa integral para estudar na Drexel e também havia ganhado uma bolsa parcial para estudar na Universidade Rutgers. O objetivo de Samantha era se formar em Direito para ser uma profissional da área do Direito Internacional, mas, infelizmente, os seus planos foram interrompidos de maneira trágica. Na noite de 28 de março de 2019, Samantha foi para uma confraternização junto com os amigos em Five Points, um distrito localizado no centro da cidade de Columbia. Five Points é um distrito muito frequentado por jovens da região, principalmente por universitários. Samantha estava um pouco triste, pois havia recebido notícias ruins sobre a saúde de um parente. Seus amigos então acharam que seria uma boa ideia ela sair um pouco para se divertir. Ela e seus amigos escolheram o bar Bird Dog para a confraternização. Greg, o namorado da jovem, não estava com ela, pois o mesmo não pôde ir ao seu encontro, mas disse para ela se divertir e esquecer os problemas um pouco. Por volta das 2 da madrugada, Samantha decidiu ir embora. Ela primeiramente ligou para Greg, o seu namorado, para avisar que já estava indo para casa e depois pediu um Uber. Enquanto esperava pelo Uber, Samantha decidiu ligar para Greg novamente, e eles ficaram se falando no telefone até a chegada do motorista que levaria a jovem para casa. Às 2h12 da madrugada, um Chevrolet Impala preto chega ao local e estaciona ao lado de Samantha. É possível ver pelas imagens de câmera de segurança que antes mesmo do veículo estacionar, a jovem vai em direção a ele e abre a porta de trás do passageiro. O que Samantha não sabia era que, na verdade, aquele não era o Uber que ela havia pedido, e esse mal-entendido custaria sua vida. O Impala preto saiu do local normalmente, levando Samantha. Passado algum tempo, Greg estranhou o fato de Samantha não ter mais ligado para ele e nem mandado mensagem. Pelo tempo que havia passado, já era para a jovem estar em casa e, como de costume, avisá-lo que já tinha chegado e que estava em segurança. Ele ligou e mandou mensagem para ela, mas não obteve resposta. Preocupado, Greg decidiu usar o recurso do aplicativo conhecido como Encontre Meus Amigos. Eu já falei a respeito desse aplicativo em um vídeo meu anterior, mas para simplificar, ele é usado para rastrear onde as pessoas estão através do GPS do celular. Greg e Samantha tinham esse aplicativo instalado em seus celulares. Dessa forma, Samantha conseguia ver em tempo real onde Greg estava e ele conseguia ver onde ela estava. Ao rastrear a localização da namorada, Greg ficou ainda mais preocupado. O caminho que ela estava fazendo era o oposto de sua casa. O rapaz então ligou para alguns amigos da jovem e perguntou se eles estavam com ela ou sabiam dela. Eles disseram que não, e que da última vez que tinham visto ela, ela estava indo embora. Greg explicou sobre Samantha não ter mais entrado em contato com ele, e também sobre a jovem estar fazendo um caminho oposto do caminho de sua casa. Eles disseram que não era para ele se preocupar, que provavelmente ela já tinha chegado em casa e que devia ter esquecido o celular no Uber, o que explicaria ela não ter mais ligado para ele e o caminho oposto que apontava no GPS do seu celular. Mas calmo, Greg decidiu ir dormir, acreditando que no dia seguinte Samantha ligaria para ele, mas a jovem nunca ligou. Logo pela manhã, Greg acordou e percebeu que Samantha ainda não havia entrado em contato. A jovem trabalhava no turno da manhã em um restaurante, então Greg pensou que talvez ela tivesse ido direto para o trabalho. Mas ao ligar no local, os demais funcionários o informaram que Samantha não tinha ido trabalhar. A partir desse ponto, Greg percebeu a gravidade da situação. Na tarde do dia 29 de março de 2019, foi relatado o desaparecimento de Samantha Josephson às autoridades. Nesse mesmo tempo, o namorado e amigos da jovem decidiram procurá-la por conta própria.
Eles ligaram para diversos lugares que talvez ela poderia estar ou tivesse passado, tais como hospitais e delegacias. Apesar do esforço, eles não conseguiram nenhuma informação que pudesse ajudá-los. Eles foram então para o Bird Dog, o bar em que Samantha esteve com seus amigos na noite anterior e que foi vista pela última vez. Como Greg tinha alguns amigos que trabalhavam no bar, ele pediu para ver as imagens das câmeras de segurança. Através dessas imagens, Greg viu o momento em que Samantha esperava pelo Uber e depois a hora em que ela entrou no Impala preto. Greg, junto com os amigos da jovem, levaram as filmagens para o departamento de polícia na esperança de que eles pudessem localizar o veículo e assim saber o que houve com Samantha. Ao chegarem no departamento, Seymour e Mercy Josephson, pais de Samantha, já estavam lá. Os dois, visivelmente tristes e abalados, deram a notícia para Greg de que Samantha havia sido encontrada, infelizmente, sem vida. Foi por volta das 4 da tarde que um grupo de caçadores acharam o corpo de Samantha em uma área de mata na cidade de New Zion, a mais de 100 quilômetros da onde ela foi vista pela última vez. A necrópsia revelou que a causa da morte foram inúmeras perfurações no corpo feitas por um objeto cortante, possivelmente uma faca. É dito que eram tantas perfurações que o legista não conseguiu chegar a um número exato, mas ele identificou ao menos 120. A jovem também quase não tinha sangue em seu corpo. Em média, um humano adulto possui 4 litros de sangue, mas Samantha tinha menos de 50 ml. O crime, obviamente, chocou a região onde ele ocorreu. Familiares e amigos estavam extremamente abalados com o ocorrido. Agora restava saber quem foi o responsável e por quê. Inicialmente, todos acreditavam que o motorista do Uber que Samantha havia chamado na noite que desapareceu tinha alguma ligação com o crime. Mas logo foi descoberto que ele havia cancelado a viagem, pois foi até o local buscar a jovem e ela não estava mais lá. Ele também forneceu voluntariamente uma amostra do seu DNA quando prestou depoimento no Departamento de Polícia de Colômbia. Sendo assim, o motorista do Uber foi descartado como o principal suspeito. Para os investigadores, Samantha entrou por engano no carro do seu assassino, pensando que era o seu Uber. Eles acreditavam que, assim que ela entrou, o motorista acionou as travas de segurança para crianças do veículo. Desse modo, as portas só podiam ser abertas pelo lado de fora, e Samantha não teria como escapar. A polícia focou na pista principal que eles tinham, que era a descrição do veículo. Vários departamentos de polícia da região onde ocorreu o crime foram notificados com informações referentes ao Impala preto utilizado no sequestro de Samantha. Na madrugada do dia 30 de março de 2019, uma patrulha localizou um veículo com as mesmas características ao utilizado no crime. O veículo estava rodando pelo bairro Five Points, mesmo bairro em que Samantha foi vista pela última vez. Os policiais rapidamente fizeram a abordagem, dando a ordem de parada para o motorista. O condutor do veículo parou. Ele parecia estar calmo com a abordagem. Mas assim que ele saiu do veículo, ele foi se distanciando do policial e começou a correr. Get over here. Hey, get over here. Go, we're running. Hey, we're releasing the dog. Civil stop. Bravo Mike wearing a gray sweatpants, gray sweatshirt. Nunez, keep going. He's going to be on your left. Menos de 5 minutos depois de correr dos policiais, o suspeito foi capturado e preso. O homem foi identificado como Nathaniel Rowland, com 24 anos na época. Em uma busca feita em seu Impala preto, os policiais encontraram alvejante e outros produtos de limpeza. Também havia sangue nos bancos e no porta-malas, e o celular de Samantha foi encontrado no porta-luvas. Tudo indicava que Nathaniel Rowland era o responsável pelo crime. Na casa dele, a polícia também encontrou bastante material de limpeza e uma faca de lâmina dupla que continha o sangue de Samantha. Também foi encontrado o sangue da jovem em uma meia e uma bandana dele, e após um exame preliminar, foi constatado que havia DNA da vítima em suas unhas. Com todas essas provas, estava claro que Nathaniel era o responsável pelo crime. Mas quem era Nathaniel Rowland e por que ele matou Samantha? Nathaniel nasceu em 13 de abril de 1995 e morava em New Zion, no condado de Clarendon, mesma área em que o corpo de Samantha foi encontrado.
Ele estudou na escola do leste de Clarendon e, segundo seu treinador do time de basquete, Nathaniel era um ótimo garoto. Em sua rede social consta que ele frequentou a Universidade da Carolina do Sul, mas de acordo com a administração da universidade, ele não é mais um aluno de lá. Em 2018, ele foi preso depois de ter sido acusado de supostamente sequestrar e roubar uma mulher junto com um comparsa. Na ocasião, eles teriam abordado a mulher em um semáforo, entrando no carro dela. Em seguida, eles a obrigaram a dirigir até um caixa eletrônico para sacar dinheiro. Não satisfeitos, eles ainda teriam obrigado a mulher a dirigir até a casa dela, onde eles roubaram diversos objetos. Em um depoimento posterior, essa mulher disse que os criminosos foram extremamente violentos com ela, chegando a agredir diversas vezes. Horas após este crime, Nathaniel foi preso após ter vendido os objetos roubados em uma loja de penhores. Ele foi condenado por obter mercadoria de forma ilegal, mas a polícia não conseguiu ligá-lo ao sequestro e roubo da mulher, pois pelo que parece, ela não o reconheceu como um dos criminosos. Dessa forma, ele ficou livre para cometer o crime que estou narrando nesse vídeo. Agora, sob custódia policial, todos finalmente saberiam por que Nathaniel matou Samantha. O motivo é que, na verdade, não havia motivo. Ele simplesmente tirou a vida da jovem porque quis. Ela entrou no carro dele por engano e ele viu uma oportunidade de saciar o seu desejo. Mais tarde, Byron Gibson, promotor responsável pelo caso, diria que foi um ato de violência absolutamente aleatório. Em 20 de julho de 2021, mais de 2 anos após o crime, se deu início ao julgamento de Nathaniel Rowland. Os promotores chamaram 31 testemunhas, incluindo o caçador que encontrou o corpo de Samantha, o dono de uma loja de telefones celulares para quem Nathaniel tentou vender o celular da vítima, a ex-namorada do acusado, vários investigadores e demais especialistas. Já os advogados de defesa não chamaram testemunhas e o acusado também não testemunhou. A primeira testemunha ouvida foi o caçador que encontrou o corpo. Ele disse que assim que percebeu do que se tratava, ligou imediatamente para o agente do Departamento de Recursos Naturais que morava nas proximidades. Esse agente, ao chegar no local, entrou em contato com o Departamento do Xerife do Condado de Clarendon. Tanto o caçador quanto o agente disseram que não tocaram no corpo para preservar a cena do crime. O primeiro policial que chegou na cena do crime disse que informou os demais condados, pois se tratava de um caso que envolvia outras regiões. Disse também que ao ver o corpo, ele já achava que se tratava de Samantha. Os policiais que participaram da abordagem e captura de Nathaniel também testemunharam, dando detalhes de como tudo ocorreu. Além de suas declarações, foi mostrada a gravação feita por suas body cams do dia da abordagem. Maria Howard, ex-namorada do acusado, foi uma testemunha valiosa durante o julgamento. Na época dos fatos, ela ainda namorava com o acusado, e segundo ela, na noite do crime, Nathaniel não retornou para casa, e quando ele finalmente chegou, ela perguntou para ele onde estava sua viseira de trabalho, e o acusado teria dito que estava com sangue. Maria então perguntou por que a viseira dele estava com sangue, e ele respondeu, cuida da sua vida. No dia seguinte, Nathaniel a levou para o trabalho, e no caminho, eles pararam para abastecer. No posto de gasolina, Maria disse que notou sangue espalhado no carro. Ela disse que perguntou ao acusado de onde era o sangue, e ele novamente disse, cuida da sua vida. Quando ela voltou do trabalho naquele mesmo dia, ela viu Nathaniel limpando um Impala com alvejante, e mais uma vez ele olhou para ela e disse, cuida da sua vida. Maria disse ainda que viu o acusado limpando a faca que foi usada no crime, e viu também um celular de ouro rosa no porta-luvas. Esse celular pertencia à vítima. Ela também declarou que, a princípio, não contou à polícia sobre o sangue no carro porque estava com medo, mas que depois da prisão de Nathaniel, ela contou tudo o que sabia para a polícia. Ainda durante o julgamento, a promotoria mostrou imagens de câmeras de segurança, onde é possível ver Nathaniel rodando pelo bairro de Five Points, minutos antes de sequestrar Samantha. Nessas imagens foi possível ver que ele passou pelo local onde a jovem estava algumas vezes, como se já estivesse a observando. Em uma parte da gravação, Samantha vai até um outro carro que ela acreditava ser o seu Uber, e quando ela chega perto, o veículo sai do local. Dá para ver que nesse mesmo momento, o carro de Nathaniel está logo atrás. Ele já havia percebido que a jovem estava só e aparentava estar procurando uma carona. Nas imagens seguintes, o acusado estaciona seu Impala preto perto da jovem, que entra no veículo acreditando ser o seu Uber. Eu não encontrei informações se o motorista do Uber que Samantha conversou também tinha um Impala preto, ou se ela não se atentou a isso na hora de pedir a corrida, já que quando você solicita um Uber, dá para ver qual é a marca e o modelo do veículo que virá te buscar.
Os investigadores do caso disseram durante o julgamento que é provável que Samantha tenha percebido que entrou no veículo errado pouco tempo depois, mas infelizmente era tarde demais e Nathaniel já havia travado as portas para que ela não conseguisse escapar. Ainda de acordo com os investigadores, Samantha foi morta dentro do veículo e depois transportada para o local onde ela foi encontrada. Algumas horas depois do crime, Nathaniel foi flagrado por câmeras de um caixa eletrônico tentando retirar dinheiro com os cartões da vítima. No entanto, ele falhou em todas as tentativas e, após isso, deixou o local. A defesa do acusado disse que ele era inocente. Eles argumentaram que não foi encontrado nenhum DNA de Nathaniel no corpo de Samantha, mesmo após terem sido coletadas diversas evidências na cena do crime. Argumentaram ainda que havia DNA de outra pessoa no corpo da vítima. Os pais do acusado também deram declarações durante o julgamento. Henry Rowland, pai de Nathaniel, disse que não sabe o que aconteceu, mas que no fundo do seu coração sabe que seu filho não cometeu o crime. A mãe de Nathaniel Rowland, Laretta Rowland, disse que como mãe conhecia o seu filho e sabia que ele não tinha cometido o crime. O julgamento durou 7 dias e em 27 de julho de 2021 saiu a sentença. Nathaniel Rowland foi condenado à prisão perpétua pelo sequestro e morte de Samantha Josephson. Logo após a condenação, o juiz estadual Clifton Newman disse: "Se alguém vier me pedir clemência, saibam que isso não faz parte do meu DNA. Há 1000 rastros e cada um levou a você. Todas as evidências, cada partícula de evidência, não simplesmente uma dúvida razoável, mas como o mais alto padrão que a lei exige, todos apontam para a sua culpa." O juiz disse também que Nathaniel não tem coração e que aquele caso foi o mais grave que ele havia visto no tribunal. Ao ouvirem a sentença, os pais de Samantha, muito emocionados, começaram a chorar. Juntos, os pais de Samantha criaram uma fundação chamada What's My Name, que tem o objetivo de ensinar as pessoas sobre segurança no compartilhamento de caronas, além de apoiar fundações de caridade e conceder bolsas de estudo para universidades. O namorado de Samantha, Greg Corbishley, disse que após perder o grande amor de sua vida, ele tomou uma decisão. Greg pretende se tornar um advogado de acusação criminal para fazer a diferença e obter justiça para vítimas de criminosos oportunistas. Samantha foi enterrada no cemitério judeu de Perrineville, na cidade de Perrineville, em Nova Jersey. Os pais e o namorado da jovem, por mais doloroso que tenha sido, compareceram em sua cerimônia de formatura. No evento que ocorreu em maio de 2019, Samantha foi homenageada pelo presidente da Universidade da Carolina do Sul, que fez um discurso falando um pouco sobre a jovem. Uma cadeira vazia, coberta com um vestido de formatura, marcava o local onde Samantha deveria estar sentada. A jovem recebeu um diploma póstumo em Ciências Políticas, curso que fazia na universidade. Seu diploma e os pertences da faculdade foram entregues à sua mãe.